paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre entenda e faça tudo no tempo de Deus. E vou tomar como base para nossa reflexão 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 ao 17, e 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 ao 30. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz o seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Interessante, referindo-se aqui a respeito dos filhos de Issacar, uma das tribos de Israel, o Senhor usou o escritor de 1 Crônicas para fazer referência à sua atividade, o que eles deveriam exercer em Israel. E eles eram chamados para de guerrear, sim, na verdade, mas também de conhecer a época, conhecer o período em que Israel estava passando. Se era tempo de paz, se era tempo de guerra, e não somente conhecer, mas também fazer exatamente como Deus orientava. Pois bem, então, nós sabemos que no Antigo Testamento, os inimigos de Israel, o povo de Deus, eram inimigos físicos, eram inimigos visíveis, eram pessoas. Atrás dos exércitos dos inimigos de Israel havia, claro, demônios que os instigavam a guerrear, não somente contra o povo de Israel, mas como contra o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E então, o povo de Israel vencia as batalhas quando se sujeitava à vontade de Deus. E a vontade de Deus era expressa primeiro pela lei de Moisés, que era uma lei fixa, em que eles deveriam tomar como base para praticar todos os dias a lei de Moisés. Também Deus usava para transmitir a vontade de Deus os profetas de Deus que tinham comunhão com o Espírito Santo e também se baseava nas suas ministrações, o que estava escrito na lei de Moisés e também o comportamento do povo de Israel em relação a esta lei. Se eles obedeciam a lei de Moisés, certamente eles eram instrumentos de Deus para orientá-los em todas as coisas e principalmente nas guerras. Deus dava estratégias no momento, mostrava como eles deveriam estar guerreando, dava estratégias, e em outros momentos eles falavam: não, vocês só vejam o que o meu exército, os exércitos de anjos, vão fazer para dar-lhes vitória. Eles não precisavam fazer nada, apenas crer e louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Pois bem, e então, o povo de Israel tinha que ouvir a voz de Deus e perceber o momento de Deus em cada situação. Houve momentos em que o povo de Israel, enquanto obedecia a Deus e aos seus profetas, e eram prósperos, então Deus dava a eles vitória, porque eles buscavam essa estratégia em Deus. Mas depois que o povo de Israel, que na pessoa do rei, quando o rei era bom, conduzia todo o reino para aquilo que era bom e agradável diante de Deus.
Mas quando o rei era mau, conduzia todo o povo de Israel a fazer coisas desagradáveis a Deus, principalmente a adorar e depender de outros deuses, dos deuses das nações, que na verdade eram demônios. Pois bem, dependendo da atitude desses reis, os profetas, baseados na lei de Moisés, então dava a eles uma palavra vinda do coração de Deus. Chegou um momento em que Deus usou vários profetas para dizer o que iria acontecer com Judá. Pois bem, antes nós vamos fazer referência também sobre Israel, que eram 12 tribos, e que foi dividida depois que Salomão morreu, por causa dos seus pecados, e surgiu então 2 reinos, o reino do norte, formada por 10 tribos, e o reino do sul, que era formada por 2 tribos. Pois bem, houve então profetas do norte e profetas do sul também. E esses profetas então eram instrumentos de Deus para trazer à memória ao povo de Israel, dirigindo as palavras aos reis, porque eles eram representantes do povo de Deus diante de Deus, e com a intenção de conduzir o rei e toda a sua nação a um profundo arrependimento. Por isso, eles profetizavam tragédias quando eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Pois bem, chegou um momento em que os pecados de Israel, as 10 tribos, eram piores, maiores do que os pecados daquelas nações que foram expulsas daquela terra por meio de Israel e, segundo a estratégia de Deus, Deus deu aquela terra como concessão para Israel, para usá-las de acordo com a vontade de Deus. Então Deus permitiu que a Assíria entrasse e levasse o povo do reino do norte cativos. Milhares deles foram mortos e milhares deles foram espalhados por todo o reino da Babilônia. Aí então continuou com o reino do sul, que até então os 2 reinos existia paralelamente um ao outro. E no reino do sul continuou esse reino único, e no reino do sul então Deus usava os profetas. Surgiu o profeta, o rei Josias, fez o que era perfeito diante de Deus. Mas antes dele, nós temos um outro rei, que era o rei, um rei que realmente fez coisas terríveis diante de Deus. Fez coisas muito terríveis diante de Deus, que era o rei filho do rei Ezequias, que era Manassés. Por causa dos pecados de Manassés, então, Deus já havia determinado que iria destruir Judá. Depois de Manassés surgiu o Josias, que foi um ótimo rei, melhor dos reis de Judá. Mas mesmo assim, Deus já teria determinado a destruir o povo de Judá também, como tinha feito com Samaria, com o reino de Israel. Morrendo Josias, então, um desses reis, que foram os últimos reis de Judá,
foi o reinado de Jeoaquim. E Deus falava com os profetas que ia mandar Nabucodonosor da Babilônia para destruir aquela cidade. Antes, Deus dava orientação para o povo para resistir aos inimigos. Mas neste momento, Deus estava usando os profetas para dizer: vocês não vão resistir a Nabucodonosor, mas vocês vão se entregar a Nabucodonosor, para que vocês sejam levados cativos, vocês e todo o povo. O rei Joaquim, que reinou 3 meses sobre Jerusalém, foi neste momento em que Nabucodonosor fez pessoalmente a primeira visita. Ele fez 2 visitas, ele sozinho, ele com o seu exército, e na segunda ele mandou o seu representante. Nesta primeira visita, o rei Joaquim, em 2 Reis, capítulo 24, versículo 9, diz assim que ele fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Ele era um rei idólatra. Mas, o que aconteceu com o rei Joaquim? Ele entendeu o que ele deveria fazer. Ele ouviu a voz dos profetas que profetizavam, que agora era momento de paz, de entrega, e não de guerra. Eles não deveriam resistir o rei Nabucodonosor. E então, no versículo 10 de 2 Reis 24, ele diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. Então chegou o momento em que Nabucodonosor fez a primeira visitinha em Jerusalém, uma visita de cortesia. E a cidade foi cercada. Olha que visitinha legal. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então, Nabucodonosor veio pessoalmente a esta cidade, depois que a cidade havia sitiado. No versículo 12, diz assim: então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Olha, o rei Joaquim, mesmo sendo um mau rei, idólatra, ele entendeu o que ele deveria fazer naquele momento. Era de se entregar e ser cativo do rei da Babilônia. Ele entendeu isto. E é interessante que o rei Nabucodonosor levou todo aquele povo cativo. Pelo fato de Joaquim entender o que deveria fazer naquele momento, não houve derramamento de sangue. Ele não viu ninguém morrer. Todos foram levados cativos para a Babilônia. Eu acredito que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram levados cativos neste momento. E então, Joaquim foi levado preso. Passado algum tempo, um outro rei começou a reinar sobre a Babilônia. Vamos ver. 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27
do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Joaquim estava preso, e depois que Nabucodonosor provavelmente morreu e Evil-Merodach, rei da Babilônia, um novo rei surgiu, ele então fez o quê? No mesmo primeiro ano, ele libertou Joaquim do cárcere. Ele deu liberdade a Joaquim. Olha só, até escrevi aqui o seguinte, que o Joaquim teve recompensas de quem fez a coisa exatamente no tempo certo, entendeu, compreendeu a voz de Deus através dos profetas e fez a coisa certa entregando-se ao rei Nabucodonosor. E como recompensa ele recebeu 7 bênçãos. 7 bênçãos, e essas bênçãos, 7 benefícios, e o 7 é o número da perfeição, sabia? Primeira coisa que está registrado em 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 ao 30. Primeiro benefício, ele foi liberto do cárcere. Ele foi liberto, ele recebeu liberdade. Evil-Merodach, o rei da Babilônia, deu-lhe liberdade. Primeira bênção. Segunda bênção, falou com ele benignamente. Foi benigno. Foi cortês com o rei Joaquim. Terceira bênção, deu lugar de mais honra do que a dos reis, que eram seus aliados, que estavam com ele na Babilônia. Quarta bênção, mudou-lhe as vestes do cárcere. Quem está preso tem uma veste própria de prisioneiro. Ele mudou as vestes do cárcere. Quinta bênção, passou a comer pão na sua presença, lá na presença do rei, todos os dias da sua vida. Sexta bênção, da parte do rei, lhe foi dada subsistência vitalícia, isto é, todos os dias, até morrer. Deu subsistência ao Joaquim. Sexta bênção, né? Sétima, deu-lhe uma pensão diária, todos os dias da sua vida. Então ele recebeu 7 benefícios no palácio do rei. 7 é o número da perfeição. Mas por que isso aconteceu? Sabe que todas as coisas que foram escritas, como diz em 1 Coríntios 10:11, é para o nosso ensino que foi escrito. Não tem nada nas Sagradas Escrituras que não foi escrito para nosso ensino. Então, isso foi escrito para o nosso ensino. Então, entenda os tempos que você está passando, da sua idade, que você deve fazer como criança, como adolescente, como jovem, como uma pessoa adulta, como uma pessoa solteira, como uma pessoa casada, como um pai, como um avô. Tendo um momento extraordinário como avô. Meus netos realmente me fascinam. Eu estou vivendo esse momento. Mas também perceba todos os momentos de sua vida, quando você está empregado, quando você está desempregado, o que fazer? De repente você está desempregado, para você ler mais a palavra de Deus, orar mais e ouvir mais a voz de Deus, para que o Senhor dê estratégias na sua vida e mostre o porquê você está vivendo, mostrando os seus dons, os seus talentos. Se você está vivendo num momento, num país democrático, totalitário, enfim, nós precisamos nos adequar, nós precisamos entender os tempos.
e fazer como Joaquim, fazer exatamente como deveríamos fazer. Tem momentos que você deve ser um leão. Outro momento você tem que ter o seu cordeiro. Jesus era leão, ele tinha atitudes de leão no momento que ele tinha que ser bravo, valente. E lá no Getsemane, ele deixou, a partir dali ele deixou de ser o leão para ser o cordeiro. Não abriu a sua boca, subiu mudo como uma ovelha que era levada ao matadouro. Então nós precisamos entender o momento, e para isso você precisa ouvir. Joaquim ouviu a voz de Deus através dos profetas. E nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós vivemos num tempo que eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, preciso evangelizar, falar mais, estender mais o reino de Deus. Preciso me santificar mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais ainda. E eu, como cristão, preciso me santificar mais, porque o pecado tem se multiplicado. Preciso ser mais generoso, ofertar mais. Preciso estar mais disposto e disponível. Isso significa, eu posso estar disposto para fazer a vontade de Deus, mas não estou disponível. Por quê? Porque não é a carne que vai me impedir, são os carnês. Eu me envolvo com tantos carnês que eu fico preso e eu preciso trabalhar noite e dia para pagar esses carnês de carro novo, de móveis, imóveis e assim por diante. E nós precisamos entender que nós não estamos mais no tempo de nós estarmos perdendo tempo. Precisamos gastar. Perder é uma coisa, você não tem mais retorno. Gastar é trocar aquilo que você tem por algo bom, precioso e útil. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o Espírito Santo possa te dar entendimento como deu aos filhos de Issacar, para você entender os tempos em que você está vivendo e também fazer exatamente como deve ser feito, para que você venha colher, como Joaquim, os benefícios de ouvir a voz de Deus e fazer exatamente como Deus orientar no tempo certo. Deus abençoe você, a sua vida e toda a sua família, tudo aquilo que você administra como um fiel mordomo para a glória do Senhor Jesus. Amém.